Bom, pessoal, em mais um desses exemplos de construção das parametrizações utilizando as matrizes de rotação da álgebra linear, nós vamos pegar um caso bem simples e que em várias circunstâncias não é considerado como superfície de rotação, porém pode ser definido dessa forma, que é o caso do cilindro circular. Vamos considerar uma curva alfa, cujo intervalo de definição dela é de menos 5 até 5 para o R3. Uma parametrização para essa curva é descrita por V, que associa o seguinte vetor, V, 3 e 0. Ou seja, alfa de V igual a V, 3 e 0 é uma parametrização para esta curva aqui. O que nós vamos fazer com essa curva é rotacionar cada um dos pontos dela em torno do eixo X. Lembrando que a curva V, 3 e 0 pode ser reescrita como V, que multiplica 1, 0 e 0, somado ao ponto 0, 3 e 0. Ou seja, se trata de uma reta que passa pelo ponto 0, 3 e 0 e é paralela ao vetor I, que é 1, 0 e 0. Ou seja, dentro dessa configuração do gráfico aqui, a reta alfa de V é esta curva descrita aqui, deste ponto até este de acordo com a variação do parâmetro V na parametrização da curva. Então, repetindo, nós temos uma curva alfa, que é uma reta que passa pelo ponto 0, 3 e 0 e é paralela ao vetor 1, 0 e 0, ou seja, é esta reta aqui, variando deste ponto até esse aqui, ou seja, do ponto de coordenadas 5, 3 e 0 até o ponto menos 5, 3 e 0, toda ela contida no plano z igual a 0. O que nós vamos fazer é considerar cada um dos pontos desse segmento de reta e rotacionar eles em torno do eixo x. Cada um deles irá girar em torno do eixo x sem que seja alterada a sua coordenada x, somente y e z. Cada um desses pontos irá descrever um círculo em torno do eixo x, onde o raio desse círculo é justamente a distância desse ponto até o eixo x. No caso aqui, como a reta é paralela ao eixo x, todos os pontos têm uma mesma distância, ou seja, o raio de todos os círculos será o mesmo e todos serão iguais a 3. Então, cada um dos pontos da curva alfa irá girar em torno do eixo x de maneira a descrever um círculo de raio 3. A união de todos esses círculos aí irá nos fornecer o cilindro conforme a figura que é colocada aqui. É um cilindro circular reto em torno do eixo x, onde o x varia de menos 5 até 5, o z varia de menos 3 a 3 e o y de menos 3 a 3 também. O objetivo agora é, usando esta parametrização da reta, construir, através das superfícies de rotação, uma parametrização para esse cilindro aqui. Para isso, nós vamos lembrar que a parametrização da reta se descreve como alfa de V, V, 3 e 0. Como estamos girando esses pontos em torno do eixo x, significa que a matriz associada à transformação linear que pega vetores, a transformação linear T do R3 para R3, que pega vetores e rotaciona eles em torno do eixo X, a matriz associada a essa transformação tem como entradas os termos 1, 0 e 0, 0 cosseno 1, seno 1, 0 menos seno 1, cosseno de 1. Essa matriz será multiplicada pela parametrização alfa de V da reta alfa, tomada como um vetor coluna de coordenadas de acordo com a parametrização V, 3 e 0. Este produto tem como resultado a parametrização em termos de superfície de rotação para um cilindro circular reto em torno do eixo x com raio 3. Vamos executar o produto desta matriz pelo vetor coluna. V, 0 e 0 nos fornece V. 0, 3 cosseno 1 e 3 seno 1. Continuando, gente. 1, 0 e 0 nos fornece o V. 0, 3 cosseno 1 e 0 nos fornece 3 cosseno de 1. 0,
menos 3 seno 1 e 0 nos fornece menos 3 seno de U. Sendo assim, a nossa f de U e V tem como entradas, na primeira entrada V, na segunda 3 cosseno de U e na terceira menos 3 seno de U. A nossa f está definida da seguinte maneira: de 0 até 2π é a variação do parâmetro de rotação, que é o U, que está descrito aqui, e de menos 5 a 5 é a variação do parâmetro V, correspondente à parametrização da curva alfa. Então nós temos uma f de 0 até 2π cartesiano menos 5 a 5 para o R3, que a cada par ordenado, onde U pertence a esse intervalo e V pertence a esse, associa f de U e V dada por V na primeira entrada, 3 cosseno U na segunda e menos 3 seno U na terceira. Em termos de equação cartesiana, nós temos que o x é igual a V, o y é 3 cosseno U e o z é menos 3 seno de U. Sendo assim, o x é igual a V, y ao quadrado é 9 cosseno ao quadrado de U e z ao quadrado é 9 seno ao quadrado de U, que nos diz que y ao quadrado sobre 9 é cosseno ao quadrado de U, z ao quadrado sobre 9 é seno ao quadrado de U. Somando os termos em y e z, nós obtemos que y ao quadrado sobre 9 somado com z ao quadrado sobre 9 vai ser 1, e como o x é igual ao v e a variação do v é de menos 5 a 5, nós temos que o x varia de menos 5 a 5, que é um sistema de equações que fornece a equação cartesiana do cilindro conforme a configuração do gráfico anterior.